Olá pessoal, tudo de bom com vocês? Estamos aí para mais um vídeo. Meu nome é Luiz Fernando Cordeiro, eu sou mestre, especialista pela USP, professor universitário durante 20 anos, sou teólogo e venho aqui tratar de alguns assuntos com vocês, né? O canal Jus Politicando, Jus quer dizer direito, politicando de política, né? E eu coloco como um lugar de bate-papo de direito, política e teologia, uma vez que eu sou teólogo também. O assunto de hoje tem a ver com, novamente, né, com o Irã e com os Estados Unidos e Israel. Muitos souberam que ontem o presidente Donald Trump disse que iria dizimar toda uma civilização, né? Muitos questionaram ser bombas atômicas, que eu não acredito. Daí vou falar o que eu acredito. Eu estudo escatologia há muitos e muitos anos, tá? Desde 2012, na verdade, que eu me aprofundo, quando eu fiz a faculdade de teologia e me aprofundei, me especializei em escatologia. Então, quero falar um pouquinho também do que falam aí de Gog e Magog, né? Mas, então o Trump falou que iria dizimar, né? Uma guerra que já está há mais de um mês, Estreito de Hormuz, onde passam o petróleo, né? Grande parte do petróleo que o mundo necessita passa por ali. Então, iria até às 9 horas, horário de Brasília, 8 horas, horário de Washington, né? E aí, um pouco antes, o Trump disse que houve aí, por intermediação do Paquistão, um acordo de cessar fogo por 2 semanas. E nisso, o Irã tem dito que saiu vitorioso. Por outro lado, os Estados Unidos também estão cantando vitória sobre esse cessar-fogo. Veja, não é um acordo definitivo. É só um cessar-fogo de 2 semanas. Mas vamos analisar um pouquinho mais sobre isso. Quem realmente está dizendo a verdade? A curto prazo, a médio prazo, longo prazo. Nós já tivemos... Se você não assistiu um vídeo que eu fiz a respeito de por que os Estados Unidos são obrigados a defender o Israel, que vai muito além da parte religiosa, assista, vale a pena. O som está um pouco ruim, porque eu não tinha recebido esse microfone ainda, mas é muito bom, né? Você vê lá o porquê que os Estados Unidos ele é obrigado, né? Não só obrigado de forma impositiva, mas também de forma econômica. Assista lá que você vai gostar, tá bom? Só não repara, o áudio está um pouco baixo, você releva isso aí. Agora já estamos com um microfone profissional aqui, para os nossos bate-papos aí quase que diários. Eu tenho interesse de fazer diário, né? Às vezes não consigo, mas aos poucos, já eu chego lá. Então, nós sabemos que o Irã, ele é um grande produtor de petróleo, como outros países ali, e você vê que outros países ali, eles enriqueceram por conta do petróleo, que é um ouro chamado ouro negro, né? Mas o Irã não, o país continua pobre. Por quê? Porque o dinheiro que eles recebem, eles têm como projeto, como intuito final, destruir Israel. Então eles investiram em bunkers, em produções de mísseis subterrâneos e na produção de uma bomba atômica. Estão quase lá, não é? Então Israel, sabendo desse plano, né, autodeclarado do Irã, resolve atacar antes que eles tivessem a bomba atômica. E, por outro lado, os Estados Unidos, né, já pedi para você assistir, você vai ver o porquê que os Estados Unidos está sempre com Israel, mas os Estados Unidos também sabe que, por outro lado, o terrorismo, na qual ele sofre muito, é todo financiado pelo Irã. Todo o terrorismo que nós temos no mundo é, ou na sua totalidade, ou parcialmente, financiado pelo Irã. Então há também uma questão aí dos Estados Unidos acabarem de vez com o terrorismo, mas principalmente para atacar o seu principal oponente hoje, militar e economicamente, que é a China. A China ela não é autossuficiente em petróleo e ela compra muito do Irã.
e até por preços mais baixos, por conta das sanções que os Estados Unidos impõem. Então, um objetivo também econômico dos Estados Unidos é cessar essas vendas de petróleo para a China e também para a Índia. Não obstante, a Índia ainda tem algumas certos acordos com os Estados Unidos. A Índia ela joga dos dois lados, né? Ela é amiga da China, amiga da Rússia, amiga dos Estados Unidos. Ela joga, tanto é que ela tem caças russos, caças chineses, caças suecos, caças americanos, né? Ele compra de todo mundo, né? Mas é uma grande potência, já passou a China em número de habitantes, na é verdade, não é mais o país mais populoso do mundo, não é mais a China, é a Índia desde abril do ano passado. Então há um fator estratégico também dos Estados Unidos ali no controle do petróleo iraniano e, consequentemente, no Estreito de Hormuz. Dito isso, foi feito esse acordo, esse cessar-fogo de 15 dias. Quem realmente saiu ganhando? Né? Porque ambos declararam vitória. Vamos lá. Do ponto de vista do Irã, ele tem um fôlego, né, para se reorganizar, porque as suas lideranças foram quase todas mortas, dizimadas. Então há aí um tempo para pensar, para se reorganizar. Tá? Isso para eles vai ser muito importante. Eles, reabrindo o Estreito de Hormuz, eles conseguem vender alguma coisa também, né, de petróleo, fazer algum dinheiro. Então, acaba sendo, sim, uma certa vitória, né? Você conseguir parar a maior máquina de guerra do mundo, que é os Estados Unidos. Ainda mais para o seu povo, que tem pouca informação, né? E isso soa realmente como uma grande vitória. Mas, por outro lado, para os Estados Unidos, aí é o meu modo de ver, não estou aqui defendendo nenhum lado nem outro, não estou aqui sendo torcedor, mas eu acredito que os Estados Unidos seja o grande vencedor dessa parada. Veja, eu não estou falando do término da guerra, dessa parada de 15 dias. Por quê? Primeiro, porque abre o Estreito de Hormuz. Nós sabemos que depois de 35, 40 dias, esse estreito fechado, o petróleo, o barril, né, o Brent, foi lá para mais de $110, estava a 60, foi para mais de 110. Isso encarece todas as coisas. Os países que são parceiros dos Estados Unidos, ali, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, né, estavam assim desgostosos com isso. Né? Uma vez que os Estados Unidos atacou o Irã fecha o Estreito de Hormuz, eles não podem vender a sua principal commodity, né? A sua principal economia gira em torno do petróleo, então também tem uma perda muito grande. Então eles começam a vender. Então os Estados Unidos também conseguem aliviar para os seus parceiros, que estavam já de uma forma ou de outra um pouco desgostosos com tudo isso, né? Acreditavam que os Estados Unidos iria bloquear todos os mísseis e tal, e os Estados Unidos não têm condições de bloquear todos os mísseis. Nós vimos vários vídeos de ataque a Dubai e outras cidades, né? Doha, outras cidades ali, né? Que vendiam não só o glamour, alta tecnologia, mas também segurança. Então, a partir do momento que eles foram atacados, isso quebra um pouco da lenda, né, da imagem que a Arábia Saudita, Emirados Árabes, aqueles países do Oriente Médio tinham de segurança, de tecnologia, etc. Então, os Estados Unidos, com esses 15 dias, conseguem aliviar, esses países conseguem vender, fazer caixa, né? E os Estados Unidos também conseguem se reorganizar. Nós tivemos um problema com o porta-aviões Gerald R. Ford, né? Dizem que foi lá dos banheiros, a gente não sabe, mas eles conseguem consertar, conseguem também trazer pessoal, né? Para futuramente, caso seja o caso, de entrar com botas em solo, né? Então, os Estados Unidos também tem esse tempo para se reorganizar, abre o Estreito de Hormuz, e para os Estados Unidos perder 2, 3 aviões não muda nada, mas o Irã, ele perdeu toda a sua frota, tirando aquelas lanchas de ataque rápido, né? A sua frota naval toda
dizimada, seus aviões todos dizimados, do seu exército, a maioria também, uma boa parte dizimada, os lançadores de mísseis, eles não têm um estoque, a gente não sabe exatamente quanto de mísseis ainda o Irã possui, mas já sabe-se que não é muito, varia ainda entre 1.000 e 1.500 que eles possuiriam, no máximo. Acreditava entre 2 e 2.500, hoje eles acreditam entre 3 e 3.500. Mas também não é só míssil, são os lançadores, que cada vez que eles lançam, Israel, os Estados Unidos vão lá e destroem esses lançadores móveis de mísseis. Então, assim, acredito eu que quem realmente teve um grande ganho nessa parada foi os Estados Unidos. É claro que isso, estou falando aqui a curto prazo. Agora, e a longo prazo? A médio e longo prazo. Aí a coisa complica. Porque os Estados Unidos, ele impôs 15 pontos e o Irã impôs 10, né? Então, por exemplo, alguns são conflitantes. O Irã ele quer ser indenizado, ele quer ter o controle total e cobrar pela passagem do Estreito de Hormuz, e ele quer ter liberdade no seu projeto atômico. Os Estados Unidos não concorda com o projeto atômico, não concorda com o controle do Estreito de Hormuz pelo Irã, porque é só uma parte que passa do lado do Irã, né? E pelo que eu vi, ele dá até para passar, dependendo do navio, tem a questão da profundidade, né? Do calado do navio, mas eles querem controlar totalmente, os Estados Unidos não permite isso, até porque, né, no vídeo que eu falei para vocês, quem não assistiu, assista, o fator econômico para os Estados Unidos é muito importante, o petrodólar. Então, a partir do momento que os Estados Unidos não consegue dar essa segurança aos seus parceiros ali, esses parceiros também vão se sentir não mais obrigados a vender somente em dólar o seu petróleo, que é o que faz a moeda dos Estados Unidos ser tão forte, aceita e segura, né? Então, eu acredito que esse acordo, ele é frágil, não sei nem se vai conseguir durar os 15 dias, acredito que possivelmente nem vai conseguir durar esses 15 dias, mas eu acredito que, eu não sei se a guerra vai voltar, mas que o problema vai continuar. Porque enquanto os Estados Unidos não depuser, Estados Unidos e Israel não depuserem essa teocracia, e nós não tivermos ali uma democracia no Irã, como tinha lá com o Shah Reza Pahlavi, eles vão ficar refém. Não só os países ali do Oriente Médio que vendem petróleo, os Estados Unidos, Israel, uma crise de sobrevivência, e o mundo inteiro, né? Então ainda tem os Houthis ali na entrada do Mar Vermelho, né, em direção ao Canal de Suez. Então, na verdade, o ideal seria os Estados Unidos liquidar a fatura. Realmente depuser todo esse regime e se instaurar um novo regime pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, democrático, onde pudesse se negociar de forma comercial, né? Não tendo em vista razões teológicas, de fé, e etc. Né? Então, enquanto essa fatura não for liquidada, Israel nunca vai ter segurança. Os países ali, então, também, não obstante serem muçulmanos, isso viu que não adianta de nada, porque o Irã atacou eles também, né, com o intuito de colocar os Estados Unidos contra isso. O Irã foi inteligente e isso realmente conseguiu, não é? E os Estados Unidos depende, os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo, só que ele depende daqueles países que são grandes produtores, do acordo que foi feito, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, de que só se venderia o petróleo através de dólar, que é chamado petrodólar. A partir do momento que isso acabar, os Estados Unidos terão um enfraquecimento muito grande econômico e um poder muito grande que ele se perde se ele perder essa questão dos aliados ali, dos países do Oriente Médio, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e etc. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos, né? Muito se fala, será que
é Gog e Magog, porque a Rússia está ajudando, a China está ajudando. A gente sabe que a China e a Rússia não estão ajudando diretamente, mas estão ajudando com inteligência, né? Com imagens via satélite, etc. Mas, gente, tem muitas pessoas que colocam isso como modo de chamar atenção, receber likes, mas quem lê a Bíblia sabe que a batalha de Gog e Magog, ela vai ocorrer no final do milênio. Então, assim, não é para agora. Jesus ainda nem voltou. Jesus vai voltar, vai arrebatar seu povo, né? Vamos reinar 1000 anos. Aí, quando Satanás foi solto, aí sim ele vai reunir as nações na batalha do Armagedon, né? Então, que ali na região de Megido, né? É o Vale do Megido, que é o Armagedon. Então aí sim é a batalha de Gog e Magog. Então eles colocam agora, né, sempre ficam jogando isso, uma besteira de quem não conhece teologia, né? Pessoas que não são teólogos como eu, né? Então esquece essa questão de Gog e Magog, nós estamos ainda... Agora, Terceira Guerra Mundial? Também não, porque até então não envolveu grandes potências, não envolveram os principais continentes, né? Então ainda é algo regional, né? Ainda é algo regional, não obstante a China e a Rússia ajudarem de forma indireta, mas... de forma indireta, e quem está envolvido realmente de forma direta é só os Estados Unidos e só o Israel. Vamos orar por Israel. A Bíblia diz para a gente orar, né, pela paz em Israel. E um dia eu falo um pouquinho se essa Israel é a Israel, né, bíblica ou não, né, os valores que essa Israel hoje possui. Um dia eu posso gravar um outro vídeo explicando isso, mas vamos fazer o que a Bíblia diz, né? Vamos orar por Israel, orar por paz. E existe um povo ali no Irã que não tem culpa, né? Tanto é que morreram 40 mil pessoas, né, que tentaram depor esse regime, né, despótico e não conseguiram. Imagina, 40 mil pessoas morreram. Então, assim, nossa parte é orar, torcer para que tudo acabe bem, mas não acredito que nem esses 15 dias vão ser tranquilos, vamos colocar assim, né? Porque o problema não acabou. Foi só uma paradinha e eu acho que até nessa paradinha vai dar problema, tá? Tendo novas notícias, eu volto a falar com vocês. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.